Aí galera, vocês estão passando por um problema assim com o chuveiro de vocês, ó. Ó, se liga. Ó, você repara ali que tá vazando uma água lá pelo canto, ó. Se liga, tá vendo ali, ó? Ou seja, antes de você levar esse chuveiro com assistência técnica, eu vou te ensinar o segredo. Eu demorei pra achar esse problema, hein, mano? O que acontece com esse chuveiro aqui, mano? Esse chuveiro aqui, você tá ligado, mano? Esse chuveiro aqui é top, louco, né, mano? Mas aí, agora você vai entender agora o problema. O problema desse chuveiro. Sabe aquele problema de vazamento? Que tava no vazamento ali? O problema não tava naquele chuveiro. O problema tava nesse chuveiro aqui que eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Chega aí. É aqui que tava o problema, que foi resolvido hoje. Demorei, mas achei o problema, ó. Chega aí, o problema... Tem até esse escada aqui que eu tirei o chuveiro, desmontei. O problema tava nesse chuveiro aqui. O que aconteceu? Esse chuveiro aqui é ligado com a água da rua. Teve uma vez que eu liguei a água da Sabesp e deu um estralo nele. E aí depois ele ficou assim. Procurei o problema, desmontei ele todinho, não achei nada quebrado. E ó, como é que ele tá agora? Esse aqui, ó, se liga. Esse chuveiro tá normal, mas na verdade o problema tava no outro. Tá ligado? O chuveiro aqui é top, mano. Não é fazendo propaganda não, meu filho, ó. Ó, você toma logo um banho duplo aqui, ó. Tá ligado? Você vê ali que não tá vazando nada pela lateral. Calma aí que eu já vou contar o segredo do que aconteceu. Calma, ou seja, o problema foi transferido para aquele. Ah, mas se resolve um problema colocando um e outro? Não, calma que vocês vão entender. Fica até o final que vocês vão entender. Se você for levar um chuveiro desse numa manutenção, mano, é caríssimo. Se você for levar pro cara olhar, só pro cara olhar, ele não vai te cobrar menos de 200 pila, só pra olhar. Eu vou ensinar você a resolver o problema dele sem gastar nada. Aliás, muito baixo, muito pouco. Deixa eu estar gravando aqui, tá? Muito pouco, a gente tá meio bagunçado aqui que eu tava... Ó, que aqui, ó, você tem que colocar um detergentezinho quando você for encaixar as pecinhas dele. Você tem que lubrificar. Senão, arrebenta a borrachinha, aí você vai criar um outro vazamento. Mas na verdade o problema desse chuveiro aqui, calma que eu vou te contar. Eu tava, sabe quanto tempo? 6 meses para tentar procurar esse problema. Olha o tempo, 6 meses. Não achei o problema em YouTube. Não achei o problema em nada. Mano, e é ruim pra caralho, mano. Que às vezes você tá aqui no quarto aqui, ó. Você dá umas papacadas aqui no quarto. Você quer vir aqui tomar um banho, já era. Só que se você dá umas papacadas aqui, você tem que passar lá fora pra você tomar banho lá do outro lado. Lá embaixo. Aí se tem alguém em casa, acaba vendo. Então assim, então é chato, mano, entendeu? E era 6 meses, tava com esse problema desde janeiro. Que a Sabesp ela deixa nós sem água à noite, só que quando volta a pressão, volta muito forte. Aí teve um domingo à noite que eu fui tomar banho e tinha água, só que a pressão tava forte. Eu liguei, pô, estourou, eu não arrumava o problema. Eu desmontei ele todinho, procurei o problema e eu não achei o problema. Vamos lá, pra você entender o que é o problema. A gente às vezes tem que analisar, mano. Às vezes tem que analisar, fazer testes, entendeu? E foi o que eu fiz hoje, mano. Do nada eu tinha desmontado ele, mano, eu montei. Eu vi que estava quebrado, não achei um quebrado de nada, não achei absolutamente nada quebrado, tá ligado? O que eu fiz? Calma aí que vocês vão entender o que eu fiz agora. Um certo dia, mas você transferiu um problema dele, como é que o outro agora tá vazando e ele não? Se você fosse o fodão mesmo, os dois não estariam vazando, você concorda comigo? Calma que vocês vão entender a lógica. Quero que vocês entendam, calma. O problema eu comecei a analisar e vi uma abertura entre a resistência e o corpo do chuveiro. Uma abertura meia que... um espaço que eu vi que a água estava passando ali. Eu comecei a identificar esse problema, comecei a suspeitar, sabe o quê? Da resistência do chuveiro, é isso mesmo. Esse aqui é um 6800 watts, ele esquenta bem, mano. Esses dias que fez frio em São Paulo aí, mano, ele é top. Ele esquenta muito. Eu não coloquei um 7500 aqui porque gasta mais e a fiação aqui é 4 mm. 7500 tem que ter no mínimo uma fiação de 6 mm para cima, 8 mm para cima. Entendeu? Agora vamos lá. A resolução do problema. O que eu fiz? Eu tirei a resistência do chuveiro
e levei a resistência lá para baixo. Trouxe a resistência do chuveiro que estava lá embaixo, inverti as resistências. Quando eu inverti as resistências, o que aconteceu? O problema que estava nesse chuveiro passou lá para baixo e o problema que estava lá para baixo... Não, o problema que estava aqui em cima foi lá para baixo e a solução que estava lá embaixo foi aqui para cima. Por causa que o problema está na resistência. Como que eu vou resolver isso aí agora? A gente vai passar, depois eu vou fazer um outro vídeo. Se der eu faço. A gente vai colar a resistência. É melhor não colar a resistência, porque talvez eu possa ter uma dificuldade de encaixar. Meu amigo, já vou dar logo uma dica, que hoje é domingo à noite e não vou fazer isso não. Troca logo a resistência. Você vai gastar uma resistência desse chuveiro aí, você vai pagar 80 pau. Uma resistência desse chuveiro, você vai gastar 80 reais. Um conserto, se você for levar aí numa assistência autorizada, no mínimo, uns 300, de 200 e pouco a uns 300 pau, só para os caras analisar. Aí os caras podem inventar alguma outra peça, ou seja, você pode gastar aí uns 500 pau. Ou seja, na resistência você gasta 80 reais na resistência. Aí eu troco a resistência lá de baixo, acabou o problema, não tem mais problema. Porque a pressão da água, o que aconteceu? Ela estourou, não estourou, ela descolou a parte que veda, que é tipo uma vedação para não deixar passar água aqui para não deixar passar água para cá, ela tipo meio que veda, entendeu? A resistência fica aqui, ela meio que veda. O que aconteceu? A pressão forte da água, ela deu mesmo uma descolada. E aí dá vazamento na lateral, esse vazamento na lateral ele me engana, achando eu que o problema é no chuveiro que quebrou, estourou, nada disso. É apenas a resistência. Troca a resistência, não cola não. Dá pra você colar tudo, colocar um siliconezinho ali, mas é melhor você já pôr uma resistênciazinha nova aí. Você vai estar mais seguro, mais garantido. Tá ligado? E é isso mesmo. Tá vazando aqui que eu coloquei o chuveiro de volta aqui. E aí ele continuou vazando. Falei, mano, vou trocar a resistência, vou inverter a resistência. Quando eu inverti a resistência, acabou o problema. Falei, matei a charada. Pega essa visão, meu filho, porque as coisas, a gente não luta pra ter umas coisinhas. E se der pra você usar a cabeça pra tentar solucionar, é bom, mano. E se você for levar pra alguém arrumar, com certeza, você pode ter certeza que vai sair bem mais caro, viu, mano? Gostou? Segue nós aí pra mais, aquele abraço e bora tomar banho, que eu tava 6 meses sem tomar banho, meu filho. 6 meses sem tomar banho aqui. Gostou? Segue nós pra mais, aquele abraço. Fui, hoje a gente tira o atraso. Ah, não tira não, sabe por quê? A Sabesp daqui a pouco corta a água. Deixa eu ver, ainda tem ainda. Corta, mas daqui a pouco, lá pra meia hora ela corta a água. Lamentável. Fazer o quê? Fui. Não fui nada, calma aí. Só não corta, sabe por quê? Vamos aqui aproveitar, já vou fazer a propaganda aqui. Aqui é que a gente tem um esquema aqui acabei de bombear a água lá. Aqui a gente tem 2 registros. Um da água normal e um da água potável. O que acontece? A gente aproveita aqui a água da lavadora para dar descarga no banheiro. É isso mesmo, a gente aproveita. A gente não usa a água potável para dar descarga no banheiro. De maneira nenhuma. A gente aproveita e a gente utiliza essa água aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidão. Já aproveitando o gancho. Já mata 2 coelhos numa cajadada só. É isso aí, aqui ó. Tá vendo ali ó? A gente tem 2 registros ali ó. Se liga. Tá vendo ali ó? Aqui ó. Aqui a gente pega, aproveita a água da lavadora aqui. E ela sai. Primeira água a gente joga fora, a segunda água a gente joga na caixa d'água. Depois a gente só bombeia lá pra cima, coloca um caninho aqui, a mangueira, bombeia lá pra cima. E isso aí a gente joga no vaso sanitário. A gente economiza a água da hora aqui. O governo mesmo deveria pensar numa solução dessa, mas o governo só tá aí pra arrancar dinheiro de você. E os trouxas aí brigando por porra de direita e esquerda que não tá nem aí pra você, viu? E aqui é a mesma coisa, esse banheiro é a mesma coisa. A água que tá lá em cima é exclusivamente para descarga, ela não se mistura com chuveiro, nem com lavatório, nada disso. Ela é só para dar descarga no banheiro, a água da lavadora, certo? É isso que a gente faz para economizar água, mano. É isso que a gente faz, mano. Mas graças a Deus não adianta um só fazer, graças a Deus não. É uma pena que não adianta só eu fazer. E às vezes o cara aí é todo dia lavando o carro, toda hora lavando o carro. Infelizmente não adianta não. Gostou? Agora sim, segue nós aí pra mais. Aquele abraço. Fui!